Beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie. Hoje eu estou trazendo para vocês o nosso 32º tutorial de desenvolvimento de games com Unity 3D. E na aula de hoje, como estou gostando bastante de programar a IA do jogo de FPS, a gente vai continuar nela para a gente poder desenvolver mais algumas coisinhas dentro desse nosso personagem aqui, continuar fazendo as ações dele. Vai ser um negócio que a gente vai demorar ainda um pouco para poder estar terminando, então eu tô dando um gás maior nessa parte do tutorial, porque eu acho que se eu desanexar isso vai acabar atrapalhando um pouco o entendimento de vocês, né? Pelo menos para quem está acompanhando a aula uma após a outra. Então eu vou dar um gás maior de novo nessa parte. Hoje a gente já vai conseguir fazer bastante coisa aqui junto com o nosso personagem, nosso inimigo aqui, para ele poder ter mais ações de atacar a gente, e já vai começar a tomar as primeiras decisões dele, tá certo? Um aviso antes, se você está fazendo um jogo de FPS ou qualquer coisa do gênero, né, que envolva primeira pessoa, eu aconselho muito você estar vendo o canal do We Make Game e do Ash Laerte também, porque eles fizeram pelo menos nessas últimas semanas tutoriais voltados para essa área muito legais, ensinando coisas diferentes do que eu estou mostrando aqui, e é um conhecimento a mais que vocês vão poder ter dentro desse tipo de coisa, dentro do Unity 3D e dentro do Blender também, modelando arma, modelando mão. Os dois fizeram tutoriais voltados para essa parte. Então eu aconselho demais mesmo você dar uma olhadinha nesses dois canais, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Vai ajudar bastante vocês, tá? Se vocês estão fazendo jogos desse tipo e estão gostando aqui dos meus tutoriais, aconselho dar uma olhada deles também, né? Nos dois tutoriais dos dois canais, né? Nos tutoriais dos dois canais, que aí vocês vão ter uma gama muito maior, vão ter uma base para vocês poderem estar estudando e vendo o que vocês vão implementar ou não no jogo de vocês bem maior, e com certeza vão conseguir fazer jogos bem melhores, tá certo? Estou tentando até ir para uma área bem diferente do que eles estão fazendo, para justamente não ficar condensado tudo num assunto só, num tema só, apesar de ser FPS, né? Então, basicamente, por isso que eu estou aqui mexendo com a IA, vai ser um negócio bem mais legal, assim, para quem gosta de programar, assim, não é tanto modelagem, nem questão de jogo, né? Mas é bem legal, bem maneiro, e eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês não estiverem gostando das aulas, vocês podem deixar nos comentários, tá, galera? Não são obrigados a continuar assistindo isso se vocês não estiverem gostando. É só escrever aí no comentário também o que vocês estão precisando, que eu tento fazer o máximo possível para poder estar ajudando vocês. Tá certo? Mas vamos lá, vamos só rever o que a gente viu na última aula, beleza? A gente basicamente só mexeu no script do inimigo e a gente criou as seguintes ações para ele, né? Deixa eu aqui abrir o Mana Develop. Tá abrindo. Aí, vou aqui aumentar a letra. Beleza. Basicamente, a gente criou as estruturas de rotação e de verificação de posição do personagem, né, que seria o sensor da inteligência artificial do nosso inimigo. Ele vai fazer primeiro uma busca para saber onde que o alvo dele está, né, que no caso é o nosso herói. Vai saber qual a posição que ele está. A gente utilizou esse Find Game Object aqui para poder descobrir qual é a posição do herói. A gente pega justamente essa posição, calcula a distância para saber onde que ele está. Se ele tiver a determinada distância, ele vai começar a fazer os cálculos para poder estar olhando para o personagem. A gente fez aqui várias conversões para que essa rotação, utilizando o Euler-Angles, fosse o mais precisa possível. Aqui embaixo ainda a gente utilizou uma característica aqui para poder estar criando um limite de erro. Caso esse erro fosse atingido, ele receberia a quantidade certa de rotação, para evitar que o inimigo fique flicando, né, rodando para um lado e para o outro o tempo todo. Ele vai receber uma rotação fixa e acaba com esse erro. E por fim, o que ficou faltando na última aula foi eu consertar essa parte da animação que ela não estava sendo executada. Agora já está. A regra básica que a gente tem que fazer é o seguinte: se a rotação está dentro daqueles parâmetros que a gente já definiu, se ela é maior que 360 e menor do que 270 graus, ou então maior do que 0 e menor do que 90 graus, ou seja, ele não está nas costas do meu carinha, então eu vou executar a animação parado armado. Se não, ele vai ficar parado, porque ele não está vendo o meu personagem. Vocês vão ver que isso agora vai estar funcionando. Quando eu der um play aqui no jogo, ele vai executar a animação. Pelo menos eu estou torcendo para isso. Deixa eu dar um maximize um play. E tiro daqui, pronto. Beleza. Ó, tá ali o meu inimigo. Beleza, tá ali paradinho na dele. Eu vou vir aqui e quando ele olhar para mim, ele vai apontar a mão. Então ele está como se estivesse atirando para mim. Eu vou só criar aqui mais uma parte dessa estrutura, que é para vocês verem que ele realmente está executando essa ação e ele vai conseguir seguir a gente. Se eu trocar isso aqui por parado armado e colocar andar armado, acho que esse é o nome da animação, eu posso vir cá também e colocar dentro dessa mesma estrutura, ou até naquela estrutura da rotação, mas eu posso vir cá e colocar um translate, um transform.translate.
só mesmo uma inteligência bem burra, só para ele poder perseguir a gente vai colocar aqui os valores, 0, 0, e uma velocidade para ele poder estar andando. Eu vou colocar aqui uns 6 vezes time.delta_time. Ele vai andar 6 metros por segundo, vai dar tempo ainda da gente fugir dele, né? Delta time, vou escrever só time aqui. No eixo Z, que é o eixo que vai fazer com que ele se mova para frente, né? Ó, translate 0 em x, 0 em y, e a minha velocidade aqui em z. E agora vocês vão ver que quando ele estiver olhando para mim, ele vai executar a rotação dele, só que vai estar com uma velocidade baixa, então ele vai demorar um pouco para poder estar rotacionando, mas ele já vai me seguir, ele já vai tentar pelo menos me alcançar. Olha só, eu estou aqui, peraí, aí ele vai executar a ação de rotacionar. Se eu aumentar essa rotação, aí esse bug de eu ficar aqui do lado dele, ó, que ainda é um bug por enquanto, que ele não está vendo a gente, ó, ele não executa, beleza? Se eu vir aqui e simplesmente aumentar a velocidade de rotação, em vez de ser 15, vamos colocar 90 graus por segundo, vocês vão ver que ele vai rotacionar muito mais rápido. E agora vai ser praticamente impossível eu fugir dele depois que ele me enxergar. Tô aqui, opa, já me enxergou, eu posso vir pra cá, ele vai continuar me olhando lá, ele tá agora com uma rotação bem legal, ele já me persegue. Só se eu sair daquela distância mínima, aí sim ele vai parar de me enxergar e vai parar de me perseguir. Eu posso dar tiro nele aqui. Não acertei nenhum. Mira boa minha, né? Olha só. Vem cá, vai me seguir aqui, ó. Morre aí, mané. Morre aí, mané. Tá, então agora a gente vai continuar a trabalhar com a IA do nosso personagem, só que agora a gente vai começar a criar as decisões dele. Quando que ele vai decidir se ele vai perseguir a gente ou não, beleza? A gente vai criar justamente isso. A princípio ele vai só perseguir. Se eu conseguir terminar de fazer essa parte dele tomar as decisões, né, quando que ele vai conseguir perseguir a gente vai fazer já a parte de ele tomar a decisão. Se ele vai perseguir, se ele vai ficar parado, se ele vai procurar um lugar para se esconder, se ele vai chamar um amigo. Vai ser basicamente essas ações que a gente vai configurar para ele, beleza? Ou se ele vai fugir também, pode fugir. O que eu vou fazer é o seguinte, todas as estruturas de decisão eu vou chamar variáveis do tipo booleana para poder estar caracterizando elas, beleza? Porque as variáveis do tipo booleano só tem dois valores para ela, ou é verdadeiro ou é falso. Então, por exemplo, essa estrutura toda aqui é para ver se o meu personagem está vendo o inimigo ou não. Então, essa é uma ação. Se ele vê o meu inimigo, eu quero que ele faça uma outra ação, que no caso aqui está sendo de perseguir, beleza? Então, eu vou criar uma variável do tipo booleano que vai se chamar ver inimigo, ou viu inimigo, o nome que vocês quiserem colocar, e ela vai ser do tipo boolean, beleza? Que eu vou falar, você viu o inimigo? Então faz alguma coisa. Outra coisa que pode acontecer também é se ele tomar um tiro. Se ele tomar um tiro também ele vai tomar uma ação, beleza? Ele pode perseguir o cara para tentar matar ele, ou qualquer uma dessas outras ações que eu falei. Então eu vou criar uma variável aqui, ó, levou o dano. A gente vai criar já a estrutura também de dano dele. Boolean. Aqui, também uma variável do tipo boolean. Beleza. Uma outra ação que pode acontecer também é de ele ouvir um tiro, né? Eu posso dar um tiro e não acertar ele, mas ele vai escutar, entre aspas, o tiro, então ele vai também perseguir o meu personagem, caso isso aconteça. Então eu vou aqui. Uma outra condição que ele pode ter de ação é ouvir o tiro. Boolean também, uma variável tipo booleana. E por último, como eu disse para vocês, ele vai poder também ele vai poder chamar um amigo para poder estar ajudando ele a te perseguir. Então, se ele pode chamar, ele também pode escutar ser chamado. Então, eu posso criar uma variável aqui do tipo ouvir o amigo. Se ele ouviu o amigo, então ele vai automaticamente ou receber sua posição ou vai procurar o amigo para depois executar a ação de te perseguir. Então, também eu vou colocar aqui, ó, um boolean para essa ação. Essa aqui vão ser as características da inteligência dele. Ele vai poder te ver, ele vai poder sofrer um dano e tomar uma atitude, ele vai poder ouvir um tiro e também tomar uma atitude, ou ele pode ouvir um amigo e também tomar uma atitude. Caso você tenha mais alguma outra ação que você queira, você faz a mesma coisa, cria uma variável do tipo booleana, e agora a gente vai fazer as características para que essas variáveis sejam instanciadas. Para que passem de false, que vai ser a característica delas no início do jogo, na minha função start todas elas vão receber false, beleza? Todas. Então já vou até fazer isso aqui, ó. Ctrl C, são 4 variáveis. 2, 3, 4. Agora só. Não, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. E Ctrl C, opa, Ctrl V. E para todas essas ações eu vou ter que ter
uma estrutura aqui do Unity que vai fazer justamente a parte de sensor para essas ações. Caso esse sensor seja ativado, essa variável vai ser ativada também. Quando eu desativar esse sensor, quando eu não estiver mais tendo como sentir essa ação, né, entre aspas, essa variável vai voltar a valer false. A primeira que a gente já vai fazer, a gente já até fez, que é a questão de ver o inimigo. Ver o inimigo nada mais é, ele está dentro de uma determinada distância e, consequentemente, também eu não estou de costas para ele. Ou seja, eu estou vendo o meu inimigo, entre aspas, assim, efetivamente, estou vendo ele. Então, essa ação de ver o inimigo vai ter que valer true. E caso eu não esteja dentro dessas condições, ela automaticamente já vai receber false. Então, eu vou ter que só identificar aqui o que é a parte a parte sensorial, entre aspas, e a parte de ação. O que for parte de ação, eu vou fazer para que só execute se o view inimigo for igual a true. E a parte de sensorial vai fazer a variável view inimigo valer true ou então valer false. Beleza? Então, ó, essa primeira parte aqui, onde eu pergunto, né, qual que é a distância que eu estou, nada mais é do que a parte do sensor. Então, se eu entrar aqui dentro, automaticamente a minha variável view inimigo, vou copiar ela aqui, ela vai receber true. Mas só que eu tenho mais uma outra ação que eu tenho que perguntar também, se ele está de costas ou não. Então, dentro dessas ações aqui, ó, eu tenho também mais uma condição para saber se eu estou vendo o inimigo ou não. Então, na verdade, a minha variável vai mudar de valor caso eu esteja dentro dessa condição também, ou dessa condição, e aqui no caso é só a mesma parte de correção do erro, então isso aqui também é uma ação. E todas essas estruturas aqui, ó, essa daqui não é uma ação, na verdade eu estou aqui fazendo também a mais uma parte de sensor, eu estou vendo qual a rotação que eu tenho que fazer para poder olhar e verificando se eu vou poder estar rotacionando ou não. Na verdade as minhas ações são, todas as vezes que o meu Euler Angles tem o valor dele alterado, essa daqui e essa daqui, são ações de quando eu vejo o inimigo, e depois a minha ação de andar atrás dele também é uma ação, beleza? Então isso daqui também reflete uma ação. Então elas só vão ser executadas se o view inimigo for igual a true. E o que eu vou fazer agora é desmembrar essa parte. Isso aqui tudo a gente criou junto e agora a gente vai desmembrar. Aqui embaixo eu vou criar um outro if separado, que ele que vai falar assim, ó, se você viu o inimigo, eu posso colocar view inimigo igual a true, ou então só colocar view inimigo, que já que é uma variável de tipo booleano, ela vai valer true ou false. Então se ver inimigo, ou então qualquer uma daquelas outras ações, ou, vou até copiar aqui, ó, no caso só precisa dessas três, né? Ou ele levou um dano, ou ele ouviu um tiro. Opa. Não. Aqui. Ou ele levou um dano, ou ele ouviu um tiro, ou ouviu algum amigo dele chamando, ele vai executar a ação, a princípio somente essa ação de perseguir o personagem. Então eu vou pegar todas aquelas partes de ação e vou passar para cá. Igualzinho tá aqui, ó. Isso daqui eu vou passar para cá. Posso até copiar aquele else, porque aquele else não vai ser mais em relação a essas ações aqui de cima, vão ser em relação, né, no caso, a se o inimigo me viu ou não. Então vai ser um else para esse if daqui de cima, posso copiar e colar para cá. Que a princípio a ação default do meu personagem é ficar parado. Eu posso criar aqui uma rotina para ele ficar ou patrulhando um determinado lugar, ou fazendo qualquer outro tipo de coisa. Posso fazer isso. A princípio você só ficar parado, para ficar mais fácil para a gente, né? Posso vir aqui também e já tirar essa parte. Afinal de contas aqui eu só vou estar detectando e consequentemente trocando o valor do meu personagem. E o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que verificar agora, dentro das minhas ações que eu criei na última aula, quais delas são realmente de ação. O que for de ação eu vou colocar aqui embaixo. Então, aqui já está praticamente tudo, né? Já estou perguntando qual é a rotação que o meu carinha está, só que eu vou precisar fazer algumas outras alterações, beleza? Porque o que acontecia no nosso jogo até agora? Eu não vou salvar o script, porque o que estava acontecendo é o seguinte, ó. Para fugir do meu personagem, era só eu ficar nas costas dele, ele parava de me ver, beleza? Ó, ele tá correndo atrás de mim, mas se eu conseguisse rotacionar o bastante para ficar nas costas dele, ele parava de me ver e parava de me perseguir.
Eu não quero que isso aconteça, eu só quero que ele pare de me perseguir se eu ficar muito longe dele. Se eu ficar, por exemplo, a essa distância aqui, ó. Aí ele para de me perseguir, ele não está me vendo mais. Beleza? Se ele ficar uma distância, por exemplo, de 20 ou 30 metros de distância dele, aí ele vai ter uma miopia doida ali e vai parar de me ver. Mas se ele já me viu, estiver me perseguindo, mesmo que eu fique nas costas dele, eu quero que ele continue me perseguindo. Beleza? Ó, eu quero que ele continue me perseguindo, eu não quero que ele pare de me perseguir só porque eu fiquei nas costas dele. Então, aqui dentro da minha ação eu vou trocar. Basicamente, ele vai... eu só vou precisar perguntar uma vez se eu estou nas costas dele, se ele me viu como inimigo, beleza? E ele vai me perseguir independente disso. Então, se qualquer uma dessas ações ocorrer, eu não preciso mais dessas condições aqui. O que eu vou perguntar é o seguinte, eu só preciso virar para a esquerda ou para a direita. Para virar para a esquerda ou para a direita, aqui nas nossas rotações, o que a gente perguntava? Se era maior do que 360 não, se era menor que 360 e maior do que 270, beleza? Aí ele fazia uma rotação para cima, eu teria que aumentar a minha rotação para ele poder rodar para o lado certo, né? Eu esqueci direita e esquerda agora, então já era. Caso o número fosse maior do que 0 e menor do que 90, então ele teria que fazer a rotação ao contrário para poder estar rodando para o lado certo, beleza? E a parte do nosso erro pode também vir junto. Então eu vou copiar isso tudo aqui, tá? Vou tirar daqui já essas ações, que eu não quero mais que ação nenhuma seja executada na parte de sensor dele. A gente vai criar outros sensores. Essa aqui continua. Você pode continuar. Nossa, aqui posso até tirar tudo, velho. Isso aqui também é parte da ação de perseguir o meu personagem. Tá, beleza. Então, se ele viu o meu inimigo, ele vai executar a animação de andar armado. Só que caso essa rotação seja maior do que a minha rotação para a direita, vamos dizer assim, é qualquer coisa que seja maior que 180 graus. E a minha rotação para a esquerda é qualquer coisa que seja menor que 180 graus. Eu vou colocar um menor ou igual, porque senão quando ele for 180 graus ele nunca vai olhar para mim, né? Então eu vou, em vez de ele só olhar 90 graus para ele poder me enxergar, mas depois que ele me enxerga, se for uma rotação maior que 180 e menor do que 360, eu tenho que colocar para ele aumentar a rotação. Se for qualquer coisa menor ou igual a 180 graus e maior do que 0, ele vai fazer a rotação ao contrário. E aqui a parte de correção do meu erro, beleza. Então se ele vê meu carinha, ou se ele levar o dano, ou se ele ouvir um tiro, ou se ele ouvir um amigo, ele me persegue. Então, basicamente, a partir do momento que eu tirar qualquer daquelas variáveis de valendo true ou valendo false, né, quando ele tiver a menos 10 de distância e tiver numa rotação que me veja, ele vai passar a me perseguir. Essa variável viu inimigo, então agora só vai voltar a valer falso, ou seja, só vai parar de me perseguir em função dessa variável se eu vou criar agora a estrutura, né? Beleza, aqui já vou colocar logo que eu sei que ele vai fazer virar falso aqui. Eu tenho que criar essa condição, senão ele vai me perseguir infinitamente. Mas basicamente eu vou criar também ações levando em consideração a distância. E vai ser basicamente trocar esses valores aqui. Ó. Ele me vê caso a minha distância seja maior do que 10 ou menor que menos 10 no eixo Z, ou maior do que 10 no eixo X ou maior que menos 10 no eixo... Vou explicar isso de novo. Caso a minha distância no eixo Z seja menor do que 10 e maior do que menos 10, ou seja, se o meu carinha estiver na frente ou nas costas dele, dependendo se a minha distância for à frente dele ou atrás dele, no eixo Z, ou à esquerda ou à direita dele no eixo X, é isso que eu digo quando eu estou falando se é menor do que um número positivo ou maior que um número negativo, basicamente isso que eu estou falando, ele também tem que estar olhando para mim, beleza. Para ele poder parar de me perseguir, vai ser o seguinte, se a distância no eixo Z for, é só trocar aqui basicamente, ó, maior, só que agora eu quero que seja 20, né? Se ele tiver qualquer distância maior do que 20 ou menor que menos 20, e vocês viram que eu troquei a minha fala, agora não é E+, se ele tiver a mais que 20 de distância ou a menos que 20 de distância. Percebam a frase que vai fazer com que o meu if apareça aqui, mas ele também tem que estar a
no eixo X, qualquer coisa, vamos colocar 20 também, né? Mais que 20, ou qualquer coisa que seja menor do que 20. Só 20. Então, deixa eu só pensar se está certo. Ó. Vamos dizer que ele esteja a 21 de distância. 21 de distância, no eixo Z, ele é maior do que 20. Ou então ele é menor do que 20. Ele vai perguntar, né? 21 de distância é maior que 20? É. Ou que esse, ou que esse, ou que esse. É, então tá certo. Então é isso mesmo. Se eu colocar aqui... ele tá a 21 de distância. Acho que eu tenho que colocar ou em tudo, velho. É ou pra todo mundo aqui. Mas eu vou separar, porque eu prefiro fazer assim. Ó. A minha distância em Z tem duas condições para poder liberar ele. Ele está a mais de 20 ou a menos de menos 20 de distância do meu carinha, eu libero ele. O inimigo não vai estar mais vendo. Se ele estiver muito para frente dele. Ou então no eixo Z, se ele for muito para a esquerda ou muito para a direita, ele também não vai me ver. Então eu vou separar essas duas e minha distância do inimigo vai valer falso. Aí, consequentemente, como eu só estou, por enquanto, alterando o valor da minha variável view inimigo, só ela que está valendo dentro desse if. Os outros todos vão estar valendo false. Se qualquer uma dessas for verdadeiro, ele vai entrar dentro do if. Aqui é a mesma coisa. Se a minha distância for maior que 20 ou menor do que menos 20, vai valer o verdadeiro que entrar aqui. O primeiro verdadeiro que valer, ele já vai logo colocar para false a distância do meu view inimigo. Se tiver qualquer uma dessas condições valendo verdadeiro, ele entra. Para valer falso, tem que estar com todas elas sendo negadas quando eu estou utilizando o operador ou. Beleza? É o único jeito de dar false dessa condição não ser executada. Só vou ver agora se isso está funcionando. Vou salvar aqui o meu script. Basicamente aqui ficou só a parte de sensor. Tá? Onde eu vou perguntar em qual rotação que eu estou e qual distância que eu estou. Se as duas condições forem satisfeitas, eu estou vendo meu inimigo. Então agora eu vou voltar aqui para o meu jogo. Vou tirar o play aqui. Vou colocar para não maximizar mais. Vou clicar em cima do inimigo para poder ter uma noção completa de todas essas variáveis. Porque a gente vai ter que estar sempre olhando aqui a questão da distância que eu estou. Para saber se aquelas condições que eu criei estão valendo ou não. Beleza? Estou aqui atrás do meu carinha. Estou aquelas determinadas distâncias de A, minhas distâncias já são menores do que 10 e maiores do que menos 10, tanto para X quanto para Z, certo? Mas a minha rotação ainda está maior. Quando eu vir para cá, para o lado dele, consequentemente ele vai me enxergar, beleza? Aí aquela minha variável, vi o inimigo, foi marcada. Agora, para eu sair do raio de alcance dele, eu tenho que fazer com que o meu carinha fique a... Ah lá, viu? Sair do raio de alcance dele, a minha variável viu o inimigo parou de ser contada, porque o meu eixo Z foi para 26, apesar do meu eixo X ainda valer 5 da distância dele. Ó. Ele não está me vendo mais, ele está de costas aqui, mas agora ele me viu. Agora eu vou andar para o eixo X, vamos ver se com o eixo X aqui eu consigo também. Aqui. Agora eu estou alterando tudo no eixo X. Ó. Eu estou a 10, 13, por que ele andou de marcha ré ali? Ele voltou. Continua executando a ação. Olha que doideira, cara. Ele tá andando ainda mais um pouco. Porque eu não sei, ó. Me viu. Eu posso até vir aqui para as costas dele, ó. Enquanto eu não sair daquela distância lá, ele não vai parar de me perseguir. Ah, acho que até por isso. Eu saio daquela distância, ele continua. Olha que doideira, cara. Ele não tá me perseguindo. Tá. Já até olhei aqui, ó. É o seguinte. Por que ele tá fazendo aquela volta ali em torno dele mesmo? Por causa do seguinte. Ele não tá entrando mais aqui dentro. A minha distância é maior do que 10 e maior. No caso aqui, a minha distância não entrou mais dentro desse if aqui. Ele não está entrando mais dentro dessa condição em função daquela minha variável lá do view inimigo. Cadê? Aqui, ó. O meu eixo Z está menos 16 e o meu eixo X está menos qualquer coisa aqui, ó. Mas está variando, né? Variando bastante porque ele está andando ali que nem um tonto. Então essas condições não estão sendo executadas. Então eu não estou recebendo qualquer nova rotação que eu tenho que fazer para olhar para o meu carinha. Então, o que ele está acontecendo aqui? Ele está andando e rotacionando naquela mesma velocidade e na mesma posição que ele teria que estar olhando.
Então ele fica infinitamente rodando ali, ó, por causa disso aqui, ó, do transform.deltaTime e dos transform.euler-angles. Eu não estou recebendo um novo valor para minha velocidade de rotação, então ele está recebendo sempre aquele mesmo valor e está rodando que nem um doido, beleza? Não, no caso até está recebendo um novo valor, não tá não? Tá não. Olha aqui, ó. A velocidade de rotação, ele recebeu ali um ponto qualquer e ele está rotacionando em volta dele. Para poder trocar isso, para isso também não acontecer, é eu colocar mais uma condição aqui, ó. Se viu o inimigo, isso tudo aqui acontecer, ou então ele está vendo o meu inimigo, vou colocar até aqui, ó. Se ele viu o inimigo, se essa variável valer true, ou então ele estiver dentro dessas distâncias e não estiver vendo o meu inimigo, isso aqui for igual a false, ele vai me perseguir. Vou salvar isso, vocês vão ver que na hora que carregar o script, ele vai voltar a me perseguir, ó. Carregou o script, ele volta a me perseguir. Então agora não vai ter mais esse erro. Ai, sai de mim, sai de mim. Só mesmo se eu sair da distância mínima, eu já deveria ter saído. Ah, não, é 20. Olha lá, saí de 20, beleza, ele parou de me perseguir. Show de bola. Então agora vamos criar a condição para caso ele leve um dano, beleza? Para ele levar um dano, a gente vai ter que criar aquela função do onCollisionEnter. Eu vou copiar ela aqui de quem? Quem tem isso aqui? É a bala, né? A bala que tem. Isso, é a bala que tem. Eu vou copiar a função dele, só o iníciozinho, porque eu sempre escrevo o onCollisionEnter errado. E se você escrever errado, não vai funcionar. Então vem cá na minha bala, onCollisionEnter. Show de bola. E o que a gente vai fazer? Poxa, se ele tomar um tiro, velho, eu acho que ele vai ter que ter pelo menos uns 30 metros de distância, ou então até mesmo essa distância aqui de 20, para poder estar vendo a gente. Então eu vou criar mais um if aqui. No caso vai ser um if dentro do onCollisionEnter. Né? Vou criar essa função onCollisionEnter aqui. Show de bola. Vou colocar uma tag para minha bala, porque eu vou ter que também estar perguntando, porque ele pode receber, por exemplo, a colisão do chão ou a colisão do próprio corpo do inimigo. São duas condições que ele também pode ter. No caso vai ser a bala. O script da bala aqui, o prefab da bala, eu vou criar uma tag para ele se não tiver, né? Já tem a tag em bala, beleza, melhor ainda. Já tem essa tag, não tem tag não, tem só o nome. Então eu vou vir cá e vou criar uma tag para ele. Para quem não lembra como cria a tag, você clica em cima do objeto aqui na aba Project, você quer criar uma tag, ou então na aba Era, que também funciona. Vem cá e add tag. No elemento que tiver vazio, você vem cá e coloca bala herói. Porque a gente pode ter o inimigo atirando nele também. E eu acho que isso aí não vai ter que... Vamos colocar assim, sem friend fire. Friend fire. Então essa aqui é a minha tag nova, bala herói. Show de bola. E agora no prefab da minha bala, para que assim todas as balas que eu criar vão ter também essa tag. Eu vou colocar aqui, ó, bala herói. E vou criar um ifzinho aqui, ó. If o collision ponto tag, né? Não, ponto transform ponto tag for igual a isso aqui. Eu copiei collision. No caso a tag é bala herói. Bala herói. Eu já vou até criar a condição aqui para ele tomar um certo dano, vamos dizer assim. Não, não vou colocar dano ainda por enquanto não. Vamos só colocar para ele poder olhar para o meu carinha. Independente da distância ou não. Essa é a minha maior dúvida. Se eu coloco essa distância ou não. Vou colocar. Então se ele tomar um tiro e a distância dele também tem que pegar toda essa condição aqui, ó. Tá? É como se ele estivesse vendo também o meu carinha. Ele vai ter que ter pelo menos a noção de onde que o tiro acertou ele. Né? Então vamos fingir, entre aspas, que quando ele toma um tiro, ele já... Poxa, cara, o tiro pegou nas minhas costas, então o cara só pode estar atrás de mim. Né? Então ele deve estar a tantos metros de distância. Ele pode rotacionar, né, para onde ele tomou o tiro. Essa é uma boa, cara. Ou não, né? Mas vamos lá. Ele vai pegar isso daqui. Vai ser mais um if aqui dentro. Se ele tomar um tiro e a distância, vamos colocar aqui 30 agora. Se ele tiver qualquer coisa a 30 metros de distância dele. Não vou ter condição de olhar. Se eu der um tiro nas costas, ele vai olhar também. Ele vai poder fazer
fazer esse cálculo na mente dele, ele vai ser muito esperto. Ele vai colocar duas condições para poder estar executando, porque aí, consequentemente, eu vou fazer também com que ele veja o inimigo. Ele vai ver o inimigo vai receber true. E uma outra condição também é a condição levou dano, recebe true. Porque com a view inimigo recebe true, eu já poderia só colocar essa variável aqui, ó, view inimigo recebe true. Ele já iria fazer todas as ações. Mas depois, mais para frente, a gente vai começar a levar em conta também ações relativas a levar um dano ou não, porque ele pode ficar com medo caso leve um dano muito sério. Vamos dizer que ele leva um tiro perto da cabeça e perca 80% da vida. A gente vai fazer isso também, dependendo do local que ele levar um tiro, ele perde tanto de vida. Então o cara levou um tiro na cabeça, ele viu o inimigo, ele vai poder escolher, cara, eu não vou perseguir ele não, porque eu tô quase morrendo, eu vou procurar um local para poder me esconder, aí sim eu vou atirar nele, entendeu? A princípio a gente só está fazendo ele perseguir, mas a gente já vai ter a base para essa estrutura depois para ele tomar a decisão, para ele ser um pouco mais inteligente. Então ele vai levar dano e ele vai ver o inimigo, beleza? Para sair do level dano, também vai ser na hora que ele tiver a mais de 20. No caso aqui também, eu vou ter que fazer uma outra coisa. Se ele levou o dano, o meu view inimigo também vai ter que receber verdadeiro. Então eu vou até tirar daqui. Porque a distância de quando ele levar um dano, ele vai perseguir o cara por mais tempo, ou não. Só isso que eu estou em dúvida. Vou colocar para ser a mesma coisa. Se a distância dele ficar mais longe, ele vai esquecer também que ele levou um dano. Não vamos preocupar muito com isso por enquanto, não. Depois a gente pode criar uma IA mais avançada, onde ele vai ficar com muita raiva do cara e vai vai largar de perseguir ele. Ou não, né? Vai ficar com muita raiva, perseguir até a morte. Então, se ele ficar também a qualquer uma dessas distâncias, mas aí não vai valer, porque ele vai tomar o tiro, ele vai querer perseguir o cara. No caso, ele vai só rodar, né? Que aí o tiro só vai valer a partir do momento que ele tiver a 20 de distância. Isso que eu não quero. Como é que eu posso fazer aqui? Se ele levou um tiro, ele vai ter uma distância diferente para poder mudar. Beleza. Então, vem cá, if. Se ele levou o tiro, vai ser 50 para ele poder estar trocando do carinha. 50, 50, 50, 50. Ele vai perseguir o cara mais do que se ele só viu o cara. Se ele só viu e o cara fugiu, então o cara não representa perigo. Agora, se ele tomou um tiro, né? Então o cara já representa um perigo maior, então ele tem que estar a 50 de distância para o cara parar de perseguir ele, a inteligência dele desligar, entre aspas. Também tem que criar essas condições, senão fica um tanto quanto overpower, você nunca vai conseguir fugir do cara. E sempre que eu estiver vendo o inimigo, então vou ter que ter esse if aqui também, sempre que eu tiver tomado um dano, não é o inimigo que vai receber false, levou o dano que vai receber false. E sempre que eu estiver levando um dano, se eu estiver levando um dano, a minha variável view inimigo vai receber true. Beleza? Salvei. E já vamos testar essas duas condições agora. No caso, a da distância a gente já tinha testado, vamos testar agora de quando levar um tiro. Vou deixar ainda com o Maximize on Play, porque eu vou clicar aqui em cima do inimigo e vamos ver aquela variável do levou o dano ser marcada. Estou de costas para ele, vou dar um tiro. Opa, eu cliquei ali em cima do inimigo, não é isso que eu queria. Dei o tiro, o cara já olhou para mim, já veio correndo atrás de mim, que nem um doido. Ele fez aquela volta porque é um mecanismo que a gente criou para poder estar fazendo a ação dele, mas seria até legal porque aí aparentemente ele está fugindo do tiro, E enquanto eu não tiver a 50 de distância dele, o cara vai me perseguir, cara. Então eu tenho que arrumar um jeito de sair de 50 de distância dele. Então a Z é 27, 28, 29, 30. Ele ainda me acha um perigo. 36, 37, 8, 9, não. 40, 41, 44, 45, 46, 50. Parou de me perseguir. As duas variáveis foram desmarcadas. Se eu der um tiro nele aqui, também eu estou muito longe para ele poder me perceber. Tanto em X quanto em Z, eu não estou dentro do quadrante. Quando eu coloco E, eu coloco um quadrante. Ele não está me vendo. Beleza? Mas agora eu vou chegar um pouco mais perto também no eixo
vou ficar aqui a menos que 30 e vou dar um tiro nele e vocês vão ver que ele vai me perseguir. O maluco, ele me viu, ele vai me perseguir. A gente vai criar as outras ações aqui para ele. E agora vai ser em relação ao ouvir tiro. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte, como é que a gente vai fazer para detectar, né, se o inimigo ouviu um tiro ou não? A gente poderia fazer isso aqui de diversas maneiras possíveis, existem infinitos jeitos. Eu poderia, por exemplo, utilizar aqui a variável da mira, para quando o cara der um tiro, eu criar uma variável aqui para poder falar assim, ó, o cara deu tiro, aí consequentemente meus inimigos, opa, ele deu um tiro, beleza, vamos fazer aqui a ação tal, a ação X. Ou então eu poderia, sei lá, criar uma variável do tipo som para o meu tiro, né? E ela teria uma distância até onde ela conseguiria alcançar o som e, consequentemente, se o inimigo estivesse dentro daquela distância, ele pegaria o som do tiro e ele ouviu o tiro. Beleza, poderia criar desse jeito também. Só que eu vou fazer aqui do jeito mais simples possível. Qual que é a ação que a gente faz quando a gente dá um tiro? Vou vir aqui no script da mira, que é o script da arma. Basicamente, o que define se eu dei um tiro ou não é se eu apertei o meu get button igual a 0, tá certo? E se o meu pegou aqui é igual a false, beleza, aí eu tô dando um tiro. Então, mesmo quando eu tô sem fazer isso, né, quando eu der qualquer clique com o mouse, por exemplo, eu der o clique com o botão 1, eu também vou estar fazendo um som, mas eu vou fazer primeiro só a verificação em cima do botão 0, para mim se o cara apertar o botão 0 aqui, ele tentou dar um tiro. Se ele tentou dar um tiro, fez algum barulho, e esse barulho vai ser detectável pelo meu inimigo, mesmo que ele tenha segurando alguma coisa. Isso aqui eu não vou pensar muito nesse momento não, e mais pra frente a gente pode criar uma rotina para verificar se ele está ou não realmente atirando. Mas, vamos lá. A minha estrutura vai ser basicamente essa. If ele apertou o botão 0, então vou linkar no script 0 aqui, script da arma aqui. Vamos selecionar esse aqui, tranquilamente, tacar aqui. Ele ouviu o tiro. Só que ele não só vai, a gente vai determinar se ele vai executar uma ação ou não também referente a uma distância. Então, se o cara apertar o botão e ele estiver dentro da distância mínima para que ele possa estar escutando o som, né? Vamos dizer que ele escute o som até 100 metros de distância, depois disso ele não escute mais. Então a gente vai copiar também toda essa estrutura aqui. E vocês vão ver que dentro do ouvir som ele vai poder tomar duas atitudes, beleza? Até 100 metros de distância ele escuta. Então, se eu apertar o botão 0 e eu tiver a 100 metros de distância no eixo Z, para frente ou para trás, no eixo X da direita para a esquerda também. Se eu estiver dentro desse quadrante dos 100 metros, aí a minha variável do ouvir o tiro vai valer true. Ele escutou o tiro. Beleza. Só que ele pode tomar duas atitudes. Ou ele pode perseguir o carinha, ou seja, ele vai ver o cara, se esse tiro tiver uma determinada distância. Vamos colocar aqui... Opa, tem que colocar mais um if, né? Vamos dizer que se... Vamos colocar a mesma distância do tiro. Se o cara tiver a 30 de distância, vamos copiar aqui, ó. É igual a ele ter ouvido o tiro. Ele não levou um dano, mas ele ouviu o tiro. Posso ter como ele tivesse também levado um dano, né? Que o levou o dano é considerar o cara como sendo ele perigoso. Ele só vai sair daquela distância. Ele tentou dar um tiro no cara, mesmo que ele não tenha acertado, mas ele tentou dar um tiro. Então é um cara perigoso, tem que perseguir ele. Então vou até deixar isso aqui. O levou o dano vai ser considerar também que o cara é perigoso. Então eu vou perseguir ele até 50 metros de distância de mim. Se ele tiver mais de 50 metros, o cara é um cagão, fugiu de mim, não tem medo de mim, então não preciso perseguir mais. Essa é a lógica desse nosso inimigo por enquanto. Então, se essa distância for equivalente a isso daqui, beleza. Essas variáveis também vão receber true. Tá show de bola. Só que agora eu tenho que fazer a condição para que o meu ouvir o tiro esteja valendo false, né? Então, como que vai fazer para essa variável valer false? Eu acho o seguinte. Acho que para esse ouvir o tiro, como ele é uma ação única, porque é o seguinte. Ele escutou o tiro, ele vai perseguir o cara se ele estiver dentro dessas condições aqui, tiver a 30 metros de distância. Se ele não tiver, ele só vai dar vai fazer uma ação de rodar para aquele ponto que ele achou que o cara deu o tiro. Ele escutou o tiro vindo da esquerda dele. Então ele vai rodar para a esquerda e vai ver, poxa, não tem nada ali não. Beleza. Ou então ele vai rodar para a direita, também não tem nada ali não. Então tá tranquilo. Vai ser basicamente isso que ele vai fazer quando ele ouviu um tiro. Só que essa variável ela tem que voltar a valer false. Vamos criar uma variável do tipo tempo, uma variável de tempo aqui, né?
tempo, percepção, tempo, esquece o som do tiro. Vai ser uma variável do tipo float, já que ela vai contar um tempo para mim. E sempre que eu ouvir um tiro, ele tiver a 100 metros de distância, automaticamente essa variável já vai valer true. Não, vai valer true, vai valer 0. Vamos dizer que ele vai ficar 6 segundos perseguindo o carinha. Caso esse tempo de esquecimento do som do tiro aqui seja... se ele tiver dentro dessa distância, essa variável não vai precisar ficar sendo startado toda hora. Então não vai ficar nem coisa, não. Vai ficar só 3 segundos procurando o cara. Então, no caso, vou colocar 4 aqui. Então. Ele vai ficar 3 segundos procurando o cara quando ele estiver dentro do som e esse som não for um som que ele considere um cara sendo um risco, né? Por exemplo, se ele viu o inimigo, ele já considera como um risco. Se ele levou o tiro, então é mais ainda, né? Então, esse tempo aqui não vai precisar mais ser contado. Ele só vai precisar ser contado caso ele esteja a uma distância que seja maior do que 30 e menor do que 100. Aí eu vou fazer o tempo ser contado. Se o meu tempo de esquecer tiro for menor do que 3, percebam isso, eu vou fazer ele ser contado. Vai receber ele mesmo mais, eu posso colocar ou assim, ou colocar tempo de tiro mais time.delta_time. Vou colocar de outro jeito que eu já fiz bastante conta daquele modo, né? Receber ele mais time, ou burro, time, velho, coloca aqui, eu quero escrever certo. Time, eu botei 2 T's. Ponto delta time. Eu tentando escrever certo, beleza. Então, durante todo o tempo ele vai receber isso. Caso não for, vou colocar até um else aqui logo. Else, se não, o que vai acontecer é que ele vai esquecer que houve um tiro. Vai receber false. Beleza? Vamos só ver se isso está certo. Por enquanto, vai ser a primeira ação que ele vai tomar. Depois a gente cria a estrutura para ele poder olhar para o lado de onde que veio o tiro. Vamos lá, vou mandar aqui para trás dele. Vamos ficar a uma distância, a princípio, a mais do que 30. Vou dar o tiro. Eu não dei o tiro. Dei o tiro agora. Eu tava mais de 30, velho. Não persegue não. Eu tava mais de 30, velho. Aí, peraí. Vou dar o tiro agora, hein. Ele tá me perseguindo, cara. Por quê, mano? Por quê? A distância em Z tá muito maior que 30. A minha distância em Z tava 30 e poucos. 30 lá vai pedrada. Ah, tá. Não. É porque... Tá, lembrei. Quando eu ouço um tiro, ele executa todas essas ações aqui, né? Ouvi o tiro, ele executa todas as ações. Ele vai ter a rotação que ele precisa. Não sei como que ele vai ter a rotação que ele precisa. Afinal de contas, eu não entrei aqui dentro de view inimigo. Ah, tá, porque levou o dano é igual a true. Mas eu também não distanciei hora nenhuma levou o dano. Foi só ouvir o tiro. Deixa eu ver o que está acontecendo. Olha lá. Viu o inimigo, está recebendo true também. Viu o inimigo, está recebendo true. Por quê? Ouviu o inimigo, recebe true. Ah, que beleza. Essas linhas aqui estão me atrapalhando. Deixa eu apagar elas aqui. Eu não preciso delas aqui. Eu preciso delas somente aqui em cima. E aqui em cima elas já estão. Ó. Se a rotação for maior que 370, é maior que 370. Aqui eu executo uma ação. Aqui eu instancio o meu sentido, né, de ver inimigo. Então acho que agora vai parar. Quer ver? Parou. Salvou. Beleza. Só que ele vai ficar andando que nem um doido. Tem alguém aqui. Ouvir o inimigo, ele vai fazer justamente isso, só que ele não vai andar. Olha que legal. Se ele ouvir o inimigo, ele simplesmente não vai andar. Eu vou vir cá e na função que eu faço ele andar, que é o Crossfade Animation aqui, ó. Pronto, ouviu o tiro, ele só vai ficar meio doido, ele vai dar uma olhada para um lado e para o outro para saber se o cara tá ali ou não, né? Então eu vou vir cá e vou colocar um if não ouviu o tiro. Ele só vai andar, no caso é o translate, né? Se ele não tiver ouvido o tiro. Not ouviu o tiro. E o que eu tenho que fazer aqui também é falar o seguinte, cara, se eu ouvir o tiro, velho, e ele tá numa distância de perseguir o cara, automaticamente essa variável também vai receber falso.
ela já vai receber falso aqui embaixo, né? Então, acho que nem vai valer, quer ver? Vamos ver. Não preciso nem fazer isso. O tempo de esquece tiro vai ser maior que 3. Maior que 3 ele entra aqui, ó. Né? Se ele for menor do que 3, ele executa essa ação. Se ele for maior do que 3, ele já faz o ouvir tiro receber falso. Então, ó, eu vou estar longe do cara. Beleza. Então, vou ter que mudar aquela distância. Em vez de ser 30, eu vou colocar 20, né? Ó, eu tava aquela distância de coisa, eu ouvi o tiro já logo recebeu -1. Só que eu sou bundão e vou correr do cara. Eu vou correr de costas pra ele. Porque correr de frente é chato. Correr de costas, velho. Eu tô correndo assim, não, mano, não me persegue não. Fica aí. Afinal de contas, eu tô correndo. Eu tenho que correr. 33, 34, papapá. Tem que fazer até 50. Nossa, Deus. Ele tá me considerando como levou o dano, né? Então tem que correr até 50. Parou. Aí, pronto. Parou de me perseguir. Não tá me perseguindo mais. Só que eu tô a 50 de distância, ou seja, é menor do que 100. Se eu der um tiro, ele vai procurar. Onde tem gente, onde tem gente, onde tem gente, ele para depois de um tempo. Acho que eu também tenho que mudar a animação dele, né? Essa animação dele andando ficou bem tosca. A animação que ele vai fazer quando ele somente ouvir o tiro vai ser de... Cadê a animação? Olha lá. Se ele não ouvir o tiro, além dele não andar, ele também não vai executar essa animação aqui. Então, vou colocar assim. Aqui a gente já está tomando as primeiras decisões, né, entre aspas, que é uma decisão de que ação que ele vai tomar, né, qual vai ser a animação que ele vai tomar. Se não, eu vou dar só um else aqui. Um else bem esquisitão, onde ele só vai executar uma animação diferente. Vai ser a animação do... Em vez de ser o andar armado, vai ser o parado armado. É isso mesmo na animação, deixa eu ver aqui. Dentro do meu boneco, parado armado. É isso mesmo. Então, ó. Tá salvo, tô longe do carinha. Vou dar um tiro aqui de alerta. Ele só vai ficar lá rodando, tentando achar de onde que veio o tiro, sei lá, qualquer coisa do tipo. Vai ficar 3 segundos rodando que nem um tonto. Afinal de contas, ele só ouviu um tiro. A gente vai criar outras ações aqui dentro. Isso aqui é só mesmo pra gente poder ter a nossa primeira aula aqui sobre esse tema, né? Agora eu tô a 26 de distância. Se eu mandar o tiro nele, maluco, você me atirou, velho. Você é perigoso. Vem cá, vou te matar. Enquanto eu não tiver de 50 de distância dele, ele vai me perseguir. E o que a gente vai fazer agora, só pra gente poder ter uma noção se está tudo funcionando realmente, eu vou criar um prefab desse inimigo, vou instanciar vários deles aqui em volta e vou dar um tiro e vou ver o que acontece. Alguém vai tomar o tiro e vai receber como se fosse um dano, vai me perseguir. Outros vão estar a uma distância maior, eles vão só olhar pra mim. E eu também vou andar entre eles para ver qual é a hora que um deles vai me ver, se vai me perseguir, só para ver se o script está funcionando para mais de um inimigo. Aqui a gente tem um inimigo só, a gente tem que testar com mais de um inimigo. Então eu vou vir cá, vou criar um prefab. Um jeito fácil de criar prefab. Depois que você faz o seu carinha aqui todo, fiz ele todo, criei todos os scripts dele, tá tudo aqui prontinho do jeito que eu quero, né? O jeito mais simples de criar prefab, eu aprendi isso aqui na cagada, é só você clicar em cima do objeto que você já fez ele todo e arrastar ele da aba Hierarchy para a aba Project. Na hora que você soltar, ele cria um prefab. Beleza, galera? Então, ó, aí depois eu posso vir cá com um prefab novo que eu criei, ó. Vou colocar isso aqui cá atrás, eu só tenho que chegar ele um pouco pra cima porque ele tá enterrado no chão, eu não quero ele enterrado no chão. Vou colocar ele aqui um pouquinho pra cima. Vamos pegar um outro prefab aqui do inimigo, vamos colocar ele mais pra cá, ó. Eu tenho 3, vamos só ver que ações que eles vão tomar, né? Tá lá os 3, tá parado. Aquele lá tá longe, esse daqui tá perto. Eu vou dar um tiro. Eu achei que eu fosse dar um tiro, né? Eu fiquei aqui em cima do play automaticamente aqui. Dei um tiro. Aquele lá tá bem distante, né? Ele nem me escutou. Ou eu travei. Eu travei as ações dele. Eu dei um tiro nele. Ele tá me perseguindo, tá me perseguindo. Eu dei um tiro nele, ele tá me perseguindo. Tá os dois aqui me procurando agora. Vou matar você, vou matar você. Aquele outro lá, cada tiro que eu dou, ele só dá uma rodadinha ou ainda não? Eu não sei que distância que eu tô dele, eu não sei nem qual é aquele. Ele não tá dando rodadinha, velho. Não tô gostando que ele não tá dando rodadinha quando eu dou o tiro. Ele já tá logo me perseguindo, velho. Considerou aquele tiro como sendo um tiro do mal. Toma vocês, toma vocês. Vou só ver porque ele não tá rotacionando quando eu dou o tiro. Beleza.
Vou ficar distante o suficiente desse daqui. Vou andar para trás, consequentemente. Andei para trás, beleza. Vou olhar só para aquele cara ali. Vamos descobrir aqui qual que é ele pela aba Send. Quais desses inimigos? Ó. Esse é o perto, esse daqui é o de lá. A que distância que eu tô dele? Eu tô a menos 44 em X. Tá, tô uma distância segura, vamos dizer assim. Vou voltar aqui pro meu jogo, dei o tiro. Ele fez a animação, mas ele não rodou. Não gostei porque ele não rodou. Eu quero que ele rode. Eu quero que ele fique que nem um doido rodando. Ele só fez a animação de ficar parado, armado. O outro tá me perseguindo? Não. Nenhum deles executou a animação. Eu tô a menos de 100 de distância de tudo. Ah não, aquele ali executou. Aquele lá também. Só aquele ali que tá executando a animação de rodar. Fusquê. Roda aí, mano. Pula! Matei ele. Ah, não entendi isso não. Era pra você estar rodando, velho. Que nem uns malucos aí. Eu vou acertar um tiro naquele cara ali, ele vai me perseguir. Não me perseguiu, velho. Deixa eu ver o que pode estar acontecendo. Pra esse cara aqui não me perseguir. Ou melhor, não executar a animação de rodar. Ai, ai, ai. O que pode estar acontecendo é... Ele tem o script do inimigo, tá me perseguindo, tá fazendo tudo. Mas ele não tá rodando. Ele só tá fazendo a animação de ficar parado armado. Já é algo, com certeza. Mas não é o meu objetivo aqui final. Eu quero que todo mundo seja igual. Não que seja diferente, nem melhor nem pior. Olha lá. Aqueles ali só estão... Vixe! Tem dois me perseguindo agora. Vou passar entre os dois. Vou dar tiro neles. Olha, eles estão me perseguindo, estão me olhando. Só aquele maluco ali que está rotacionando que nem um doido. Agora ele também está me perseguindo. Então eu vou fazer diferente aqui. Vamos fazer diferente. Por que será? Será que eles não estão recebendo a posição que eu tô? Não, recebendo eles estão. Ele ouviu um tiro? Ouviu, beleza. Então ele vai fazer Ele vai fazer a ação dele aqui dentro também. E não ouviu o tiro. Não ouviu o tiro. Ele também não ouviu o tiro. E consequentemente aqui também ele não ouviu o tiro. Certo? Se ele ouviu o tiro, ele vai fazer essa animação de parada. E ele vai ficar o tempo que ele for dentro dessa animação aqui, recebendo a velocidade de rotação. A velocidade de rotação, eu configuro ela cá em cima, não é? Isso. 90.time.dataTime. Ele está longe de qualquer outro if, beleza. Então acho que agora vai dar certo. É uma estrutura completamente separada só para fazer o cara rodar, véio. Coisa louca. Vamos ver se vai dar certo. Vou ficar aqui longe daquele cara lá da frente, mas perto o suficiente desse outro aqui. Eu estou a 60. Vamos dar o tiro. Eu cliquei no pause lá em cima. Vamos dar o tiro agora. Aê, rotacionou. Beleza. Então agora sim, ele vai ficar 3 segundos rodando que nem um tonto. Todos eles, né? Eu posso fazer um sorteio para saber para que lado que ele vai rotacionar. Ou então eu poderia até mapear qual foi o ponto que eu... É massa isso, o cara toma um tiro, não faz nada, né, velho? É só um pouco de vida. Mas a gente vai fazer o seguinte. Como eu estou definindo qual a distância que ele vai estar para poder tomar o tiro e achar perigoso, vamos dizer assim, né? Vou andar aqui que nem um doido. Vai todo mundo me perseguir. Ó, todo mundo me perseguiu. Porque eu estava com o input aqui, então os três me perseguindo. Na próxima aula a gente vai começar então a definir ações diferentes. A gente já tem agora os sensores diferentes. Só falta o sensor de ouvir o inimigo, mas aí esse ainda a gente já tem que criar também a ação dele falar com o amigo dele. Ó, amigo, velho, tem um cara ali pra tirar na gente, então corre atrás dele. Então na próxima aula a gente vai fazer isso.
Mas aqui a gente já criou mais ou menos a estrutura das 3 ações básicas que ele vai fazer por ele mesmo, que é ver o inimigo, levar um dano e ouvir um tiro. Quando ele estiver longe demais, ele somente ouvir o tiro, em vez de ele ficar rodando que nem um tonto, ou então se ele levar um dano também a gente vai ter que criar uma outra ação para que ele pelo menos se esconda, né? Para que ele não, quando ele não estiver vendo o cara, ele vai procurar um local para se esconder, ou então ele vai sair correndo que nem um doido. A gente pode fazer isso também, tá? Mas isso aí a gente vai deixar para a próxima aula, porque na aula de hoje é basicamente isso, a gente criar as ações de detecção, né? De eu pegar um sensor, uma parte sensorial do meu inimigo, que é ele ver, ele sentir alguma coisa, ou ele ouvir alguma coisa, e criar uma determinada ação com isso. Mais pra frente, na próxima aula, sobre o projeto do FPS, a gente vai melhorar essas ações. Em vez de só perseguir, que é a ação que a gente está fazendo aqui, ó, a gente dividiu ela em perseguir e atacar. Aqui eu estou perseguindo, e o rotacional, né? Perseguir e procurar. Fingir procurar também, né? Procurar bem tosco, mas a gente vai melhorar isso aqui, a gente vai criar outras ações, a gente vai criar até ações dele poder procurar um local para se esconder, e isso vai ser mais pra frente um pouco. Na próxima aula a gente vai fazer ele chamar um inimigo, ou então correr do cara dependendo da vida dele, e a gente vai fazer ele morrer também, tá? A gente vai criar a estrutura de vida dele, eu vou ensinar vocês como criar um cadáver. Na hora que dá o tiro, o cara caiu todo troncho no chão lá, utilizando o sistema do Ragdoll, beleza? Então, isso fica para a próxima aula. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários. Tá os caras aqui me perseguindo. Eu vou dar uns tiros neles aqui, só para ver o sangue voar. Tá certo, galerinha? Então, o nosso projeto já está bem legal. Ensinei um novo jeito também de vocês criarem um prefab. Esse jogo aqui, a princípio, eu vou fazer ele para ser um jogo totalmente programado, entendeu? Vai ser um jogo linear, não vai ser um jogo mundo aberto. Então, a gente vai fazer toda a programação dos personagens aqui, dos inimigos, para que eles tenham uma rota para quando eles estiverem não estiver vendo carinha, eles tenham uma rota para seguir, um perímetro para poder patrulhar. A gente vai criar um cenário também para eles poderem estar sabendo se locomover dentro do cenário sem ficar batendo em paredes, sem ficar batendo em um monte de coisa. Vai ser um jogo bem completo que a gente vai desenvolver aqui junto. Um jogo de FPS, entre aspas, no modo história, modo campanha dele. E mais pra frente, se der, a gente faz também um multiplayer, tá? A gente tem que dar uma estudada nessa parte, mas eu vou trazer sim tutoriais de multiplayer para vocês, galera. Termino a aula por aqui, agradeço demais mesmo a atenção de vocês. Qualquer dúvida deixe nos comentários e até o próximo vídeo. Fui!